Sabe O Chamado, o filme de terror japonês dos anos 90, fim dos anos 90, que fez muito sucesso na época, ganhou diversas sequências, inclusive remakes norte-americanos de sucesso também? Então, A Última Invocação é do mesmo diretor, outro filme de terror do mesmo diretor, Hideo Nakata, e que vai estrear agora nos cinemas brasileiros, neste Dia das Bruxas de 2024. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Para você que não me conhece, eu sou o Messias Adriano, esse é o meu canal de cinema, no qual eu faço críticas cinematográficas e algumas listas, e eu vou agradecer bastante se você puder deixar o like e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque isso acaba por ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Então clica no like, se inscreve, porque agora a gente vai para sinopse e crítica. Apostando no luto como ponto de partida e ferramenta da base emocional, após a morte da mãe em um acidente de trânsito, diversos eventos estranhos começam a acontecer com o filho criança dela, com o marido viúvo e com uma antiga colega de trabalho desse homem, a jovem diretora de vídeos para a internet chamada Kurosawa. Aqui a traição e o desejo também possuem inicialmente um peso bastante importante, pois é a partir dela ou da imaginação de que alguma traição pudesse estar acontecendo que os fatos vão se desenrolar, que esses espíritos ou zumbis vão passar a perseguir esse homem viúvo, essa antiga colega de trabalho dele, ou se aliar com o filho criança da mulher que morreu. Obras de terror tendem a chamar a atenção do mercado cinematográfico pela possibilidade de se fazer um filme com um custo baixíssimo e esse mesmo filme vir a chamar muita atenção do público, alcançando uma bilheteria, alcançando lucros bastante altos. A gente já teve diversos exemplos de obras que vão do found footage, como A Bruxa de Blair ou Atividade Paranormal, passando por um horror indie como o Babadook, alcançando obras que influenciaram bastante o gênero posterior, como o próprio O Chamado, até chegar a obras mais recentes do horror, como a franquia Terrifier. Mas baixo orçamento, obviamente, não significa perda ou qualidade baixa. E aqui o diretor ele sabe trabalhar muito bem com as expectativas, pelo menos no início do filme. Existe uma cena quando o pai vai reconhecer a ex-esposa morta no necrotério, por exemplo, que o médico avisa: olha, a situação foi feia, existem diversas feridas e a gente nunca chega a ver realmente o que é que aconteceu. E isso ocorre não de maneira desleixada ou covarde, com vários cortes, por exemplo, mas quando o personagem está tirando o lençol do cadáver ali deitado, a câmera sobe lentamente em um movimento de tilt que deixa o espectador na curiosidade do que é que pode ter ali, em um movimento e decisões que, para o início do filme, são importantes para a construção da tensão. Assim como é importante uma premissa simples e direta. Aqui teríamos um filme de possessão, na qual o espírito maligno iria perseguir aquelas pessoas que julga serem seus inimigos de forma incansável até conseguir atingir os seus objetivos, quais sejam matar todas aquelas pessoas. Sem floreios ou introduções muito longas, esse terço inicial mostra que o filme não está lá muito preocupado em construir uma base sólida de justificativas, o que pode ser ruim para quem está buscando algo psicologicamente mais elaborado, ou bom quando a gente pensa que alguns filmes, quanto mais se explicam, mais se enrolam, ou para aquele público que está buscando apenas uma trama na qual ele possa se envolver sem muita complicação, apenas buscando o medo. E talvez o gênero mais propenso a ter suas qualidades avaliadas pelas sensações que ele causa, não pelas suas qualidades técnicas ou construções dramáticas, seja justamente o horror. É muito comum que público e às vezes até a crítica classifique como positiva uma obra de terror simplesmente pelo fato de ela dar medo. E dar medo faz sentido, não é demérito, e é bom que esteja no radar daqueles artistas que estão elaborando uma obra de terror. É bom que um filme de terror dê medo. Mas aqui essa sensação ocorre por brevíssimos momentos, e quando ela ocorre, ela se dá muito mais por essa estratégia de mostrar pouco e esconder um bocado, por essa provocação das imagens. E infelizmente, do meio para o fim, isso desmorona, não acontece mais. As transições entre passado e presente se mostram estranhas e mal feitas. Existe um longo flashback, por exemplo, na qual a gente volta 7 anos na vida daqueles personagens e no qual não há nenhum tipo de marcação temporal muito clara. Quando o filme volta para o presente e a gente vê um personagem naquela situação, dentro de um carro, por exemplo, a gente podia muito bem estar no passado. E aí também começam a aparecer alguns aspectos que se assemelham muito mais a um horror trash cômico do que necessariamente aquilo que A Última Invocação parece querer ser.
um médium expansivo e folclórico aparece na trama e ele e o ajudante dele começam a fazer um movimento meio tipo Power Rangers ali, sincronizados para espantar um espírito, o que acaba sendo engraçado. E poderia até funcionar caso o filme abraçasse essa abordagem de fato, mas esse flerte com o horror trash cômico acaba não funcionando porque A Última Invocação aparentemente quer ser levado a sério, visto que não há nenhuma outra passagem parecida durante todo o desenrolar do filme, o que acaba por deixar esse tipo de cena ainda mais deslocado. Surgem também diversos cacoetes batidos do gênero horror ou de filmes que não confiam na capacidade do espectador em interpretar ou deixar uma ou outra coisa em aberto. São flashbacks explicativos de forma na qual os personagens explicam de forma verbal cada detalhezinho do que aconteceu ou do que pode vir a acontecer, por exemplo. Uma personagem tem um grande discurso no qual ela vai explicar todo o passado daquela mulher que morreu, o que indica o que pode acontecer depois de forma ali textual, explícita. Ou então, em um momento de tensão, a gente está acompanhando essa jovem diretora de vídeos para a internet ali, tentando entender como é que funciona, quando a gente corta para um personagem do passado dizendo: vocês têm que fazer isso. E aí a gente volta para ela arregala os olhos e diz o quê? A gente tem que fazer isso. Além do mais, a premissa simples acaba por se transformar em veneno, visto que essa base, por mais pedestre que seja, ainda deixa de ser amarrada da melhor forma. A mulher é ciumenta porque sim, o marido brinca de ressuscitar um calango com o filho porque sim, e tudo isso acaba acontecendo apenas para dar andamento à história, sem se importar muito em deixar algum tipo de justificativa para aquelas atitudes, o que acaba tornando tudo muito desleixado. Se aquela traição e desejo dos personagens inicialmente tem um peso, ao fim e ao cabo, elas não vão passar de subtexto frágil para embalsamar as atitudes femininas da trama, ajudando a sedimentar estereótipos como mulheres como pessoas que precisam de ajuda, apaixonadas ou mulheres ciumentas, deixando de se desdobrar em qualquer tipo de reflexão posterior ou o que é um atestado de fracasso para filme não só de terror, mas de qualquer gênero, passando longe de envolver o espectador. No fim das contas, A Última Invocação certamente vai ficar na prateleira dos filmes de terror esquecidos ali do Hideo Nakata, e eles são muitos. Aliás, se tem uma coisa que talvez eu vá me lembrar desse filme, é o nome da jovem diretora de filmes, que é Kurosawa, simplesmente porque se parece com Kurosawa. Beleza, pessoal? Me diz aí o que foi que você achou de A Última Invocação, ou se você vai assistir, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!